Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra emisión El Espiritismo Responde. Somos César y Yuri, miembros del Centro Espírita Chico Javier, ubicado en la ciudad de Sherbrooke, Canadá. Queremos agradecerles que nos acompañen hoy, recordándoles que el propósito de este espacio es brindar información, claridad y consuelo a través de las enseñanzas y la sabiduría de la doctrina espírita. Esperamos que estos momentos juntos, que estos minutos enriquezcan nuestras almas y que también fortalezcan nuestra fe y nuestra comprensión en el mundo espiritual. Hola César. Olá, Yuri. Olá a todos. É uma alegria estarmos juntos. César, sabemos que la obsesión espiritual es un fenómeno que es complejo y que puede impactar profundamente en nuestras vidas. Y muchas personas enfrentan situaciones difíciles que a menudo se relacionan con las influencias espirituales nocivas. Y de ahí la importancia de comprender cómo esto puede manifestarse en nuestra salud y bienestar. Por eso creo que la pregunta que nos fue hecha hoy, y es una de las preguntas más recurrentes, es si los obsesores pueden enfermar a una persona. ¿Cómo la obsesión espiritual puede afectar la salud del ser humano en general? ¿Cómo el espiritismo responde a esto, César? Tudo bem, Yuri. Essa é uma questão complexa e nós vamos tentar resumir e explicar da melhor maneira possível, sempre lembrando aos nossos amigos, né, convidando a todos para que venham estudar, para que possamos aprofundar isto, né, com mais tempo. A primeira coisa é saber que nós estamos em contato constante com o mundo espiritual, não só com maus espíritos ou espíritos ignorantes, mas também com bons espíritos, com nossos benfeitores. Então, essa relação é constante. E nós podemos sentir estas presenças. Muitas vezes não nos damos conta. E o grau de interação, né? No caso que nos foi solicitado na questão, nós falamos necessariamente de obsessores, não? Então de espíritos mais necessitados. Nós podemos sentir a presença de um espírito necessitado e isto depende de vários fatores. Esta presença pode ser ocasional. Então, nós podemos estar num ambiente e sentimos aquela presença. Estamos perto de uma pessoa e sentimos aquela presença. Isto pode se manifestar como um desconforto, como uma irritação, como se algo nos incomodasse. Há diferentes tipos de influência espiritual. Nós podemos ter uma influência como esta, ocasional, nós podemos ter uma influência que vem de um espírito que nem sabe que está nos influenciando, e sempre sentiremos esse desconforto, como se algo não estivesse muito bem. E nós podemos ter os casos das obsessões, que são realmente casos de agressão, de vingança, de perseguição espiritual. Em todos estes casos, nós sentimos desde um desconforto até sensações que podem levar a pessoa a adoecer. Porque o processo é energético. Nós temos um corpo espiritual, o espírito não tem mais o corpo físico, mas tem o corpo espiritual que é semelhante ao nosso. E a interação se faz de maneira energética entre os dois corpos espirituais. E alguém que está carregado de ódio, de dor, de sofrimento, que começa a nos envolver e a conviver conosco e muitas vezes não nos damos conta, isto vai envenenando o nosso corpo espiritual energeticamente. Então, nós começamos com uma irritação, começamos a ficar muito nervosos, começamos a ficar depressivos, começamos a não pensar com muita clareza. Quanto mais tempo isto durar, mais nós podemos ir sofrendo o processo de envenenamento energético, que seja intencional ou não. Nós podemos estar acompanhados de presenças espirituais pelas escolhas que fazemos na vida, que são infelizes e que vão nos envenenar igualmente, mas é uma escolha nossa. E a obsessão, o problema dela é que a maioria das pessoas não percebe, não se dá conta. Então começa a acreditar, porque começa a acreditar que está com um problema físico.
E num certo ponto, o problema pode realmente ficar físico, porque tudo que acontece no corpo espiritual vai, por ressonância, se transferindo ao corpo físico. Então, num certo momento, a pessoa pode começar a desenvolver dores de cabeça, palpitações cardíacas, síndrome de pânico, né, dores, né, no estômago. Cada um de nós tem no corpo físico uma zona que é mais sensível, mais frágil, né, onde vai ser descarregada a energia deste processo negativo. Lógico que isto pode ser, né, revertido, podemos falar disso depois se você quiser, mas para responder à questão que foi colocada, sim, nós podemos adoecer se não tomarmos cuidado, né, porque os processos são energéticos. César, podríamos mencionar algunos síntomas. Hablaste de dolores de cabeza, también la fatiga crónica, el insomnio, creo que es una de las grandes. Hablaste de los problemas digestivos, pero también podrías mencionar trastornos emocionales, César. Puede ser Sim, posible, depresión, por ejemplo. sim, e muitas vezes, Yuri, muito bem lembrado, né, a questão da insônia, por exemplo, é um problema seríssimo, né, que vai afetando as pessoas. A questão do desequilíbrio emocional que leva às depressões e que levam depois a outros problemas, tudo isso pode acontecer. Então, São André Luiz, né, um dos escritores espíritas que escreve através de Chico Xavier, ele nos fala, né, que nós temos quase sempre uma quase epidemia de obsessões silenciosas e estão acontecendo, são obsessões que ele chama de sutis, Ujú. as pessoas quase sempre não percebem, elas acham que o problema é com elas, no sentido de que é orgânico, e na verdade estão vivendo influências espirituais, e ele chega a nos dar uma série de sintomas, né, como a irritação constante, o nervosismo, crises emocionais que a pessoa tem que explodem em choro ou em Ujú. raiva, alterações emocionais muito grandes num curto período, num momento você está muito feliz, no outro está muito depressivo, triste. A medicina vai categorizar isso com a sua nomenclatura, né, com as suas, mas a André Luiz ele vai nos dizer que todos esses sintomas, se perduram por 2 semanas, por exemplo, nós já temos que começar a tomar o cuidado e considerar a hipótese de que estamos sendo influenciados espiritualmente. E aí temos que tomar as medidas de proteção que vem, né, em cada um destes casos. Gracias, César. Sí, estaba pensando en todos esos síntomas, cómo es importante estar atento, de conocernos también, porque, ejemplo, miedos irracionales, que fue una de las cosas que yo viví, ¿no? También miedos irracionales, creo que es uno de los síntomas. Otra de las cosas, las Verdadeiro. adicciones, César, los impulsos negativos, incluso las ideas suicidas, ahí tiene que estar uno atento de esas influencias. Certamente, perfeito, Yuri, muito bem lembrado. Monoideias, né, como o suicídio, por exemplo, que começa a aparecer na mente da pessoa como você não aguenta mais, né, chega, basta, né, e logo isso vira uma ideia de suicídio como a única solução, né, então aquilo é um processo, né, obsessivo sério, grave. Pessoas que estejam nos escutando e que estejam vivendo esta insistência de uma ideia única, como matar alguém, se suicidar, né? Todas essas ideias são perigosíssimas e podem estar vindo de um processo obsessivo. Então, procuremos reconhecer os sintomas, procuremos, né, tomar os cuidados necessários. E aí vem os paliativos, o remédio, os remédios que a doutrina espírita nos indicam, né?
se Eso você quería quiser. preguntarte, los tratamientos espíritas, ¿cuáles serían en este caso, Ah, César? perfeito. Então, porque primeira coisa é reconhecer que estamos com um problema, né? Algo está acontecendo, nós não estamos no nosso natural. Nós sentimos que há como que uma energia, um veneno se propagando no nosso sistema psíquico. E isto pode levar a doenças físicas, porque nós vamos somatizar essa energia, né? Nós vamos descarregá-la no corpo. Mas isso pode levar a coisas muito piores, né, do que a doença física, como, né, as crises que vão destruir famílias, né, o suicídio, os homicídios, né, as depressões que podem durar anos e a pessoa pensa que está fisicamente doente e, na verdade, está espiritualmente doente. Então, a doutrina nos recomenda uma série de procedimentos, né? A primeira coisa é reconhecermos que nós não sabemos a natureza do processo que está acontecendo, se é intencional ou se é ocasional, né? Ou se nós começamos a conviver com um tipo de espírito sem nos darmos conta que aquilo nos afetaria daquele modo. Lugares que frequentamos, pessoas muito negativas com quem convivemos, ambientes que frequentamos que não são bons energeticamente. Uma vez que começamos a entender isso, nós temos que começar a tomar as providências de melhorar o nosso nível energético, porque isto corta a conexão com essas influências. E uma vez que tomamos consciência disso, nós podemos usar a ligação que existe entre nós e esse espírito para nos melhorarmos e obrigá-lo a melhorar-se. Ujú. Então, se eu começo a orar, se eu começo a fazer o evangelho no lar, se eu coloco uma boa música, se eu começo a fazer boas leituras, se eu começo a orar antes de dormir, ler uma página, né, edificante antes de dormir, lê-la quando me levanto pela manhã, fazer uma prece. Se eu começo a melhorar a minha energia, se eu começo a vigiar meus pensamentos, tomar cuidado com o que penso, com as emoções que cultivo, e eu posso incluir este espírito que está me acompanhando nas minhas orações, convidá-lo a melhorar-se comigo. Então, é recomendável que a pessoa procure ajuda, por isso a necessidade de vir a um estudo espírita, às orações, frequentar um grupo que possa ajudar a pessoa, mesmo que seja à distância, né? Nós temos estudos online, existem, né, muitos estudos e grupos online. Tudo isso pode ajudar muito a pessoa. Mas desde que melhoremos a nossa energia, nós começamos a sair deste processo. E podemos até influenciar o espírito que está nos acompanhando para que ele também se melhore. Son medidas preventivas, ¿verdad, César? Mejor prevenir que lamentar. Entonces, mantener una vida equilibrada, pensamientos, acciones positivas, la oración y evitar ambientes y esas prácticas que bajen nuestra vibración es muy importante. Gracias, César. Exatamente. Nos despedimos. La obsesión espiritual realmente es un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Entonces, no somos víctimas pasivas, como decimos, tenemos el poder de transformar nuestra vida a través del amor, el perdón, la reforma íntima. Hablaste de la caridad, como Kardec nos dice, nuestro obsesado y obsesado. Fuera de la caridad no hay salvación y esto incluye el obsesado como el obsesor. Entonces, gracias, César. Les agradecemos a Graças, todos Ana. por acompañarnos. Los invitamos a que se suscriban, a que nos envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales y a que formen parte de nuestra comunidad espírita donde juntos buscamos a expandir la luz del conocimiento y la comprensión. Gracias, César. Graças, Yuri.